Mais uma criança morre afogada em Lusiânia. É o terceiro caso em menos de 2 meses. E você vai ver ainda. Prefeito de Planaltina é preso suspeito de fraude em licitação. O gás de cozinha vai ficar mais caro. Polícia descobre esquema de regularização de carros roubados. É agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Foi preso hoje o prefeito de Planaltina de Goiás. Ele é suspeito de um esquema de desvio de dinheiro e também de obras superfaturadas. Outras 7 pessoas também foram presas. André Luiz Magalhães, atual prefeito de Planaltina, é suspeito de chefiar o esquema na época em que era presidente da Câmara de Vereadores. Com a ajuda de outras 7 pessoas, ele teria fraudado licitações para superfaturar uma reforma na Câmara no início de 2017. As obras eram na estrutura do prédio, como troca de telhado, forro, mas algumas nem saíram do papel. Essas empresas participavam da licitação por meio de fraudes, elas eram contratadas de forma fraudulenta e, consequentemente, desviava-se o dinheiro também de modo fraudulento com a utilização de documentos falsos. Nos documentos de obras que não foram executadas constavam a assinatura falsa de um engenheiro. O valor desviado, segundo o Ministério Público, pode ultrapassar R$500 mil. 3 empresas de outras cidades estariam envolvidas na fraude. 2 delas apareciam com os nomes na documentação, os donos laranjas assinavam, mas não recebiam. Apenas um empresário de Formosa, André José de Araújo, que também foi preso, recebia os valores. Ele é apontado pelas investigações como responsável por receber o dinheiro e repassar para os outros envolvidos. A Promotoria de Justiça de Planaltina já pediu a quebra de sigilos bancários e fiscais para rastrear e tentar recuperar a quantia. Além do prefeito, do empresário e dos laranjas, a polícia prendeu ainda ex-membros da comissão de licitação, o ex-chefe de controle interno da Câmara e a ex-tesoureira. Apenas um dos laranjas foi ouvido e liberado. Os outros foram levados para o presídio do município. O prefeito deve ser ouvido no fórum nesta quarta-feira. Pastor André, como é conhecido, assumiu a prefeitura em 2017, depois que o então prefeito e a vice foram acusados de compra de votos e tiveram os mandatos cassados. O município teve eleições suplementares junto com a eleição presidencial no último dia 28. André, do PRB, tentou se eleger, mas ficou em segundo lugar com 40,75% dos votos. Ele passaria a gestão para o prefeito eleito Elis Reis, do PTC, até o dia 13 de novembro. Ainda que tivesse vencido, a prisão não seria impedida, porque se trata de crimes em outro cargo. A prisão e o afastamento de prefeitos do município não é uma novidade. O último prefeito aqui que terminou o mandato foi de 2009 a 2012. A partir de então, todos os prefeitos ou foram cassados ou foram presos. E aí está mais um caso de prefeito preso. A defesa de André Luiz Magalhães disse em nota que trata-se de uma prisão arbitrária e desnecessária. Afirmou que essa investigação vem ocorrendo há meses e que o prefeito apoia essas investigações e ele vem prestando todos os esclarecimentos quando necessário e que a inocência de André será provada. E hoje faz 1 ano da morte da estudante Rafaela Romano, de 16 anos. Ela foi morta a tiros dentro da escola. Uma menina doce, companheira, discreta. São essas as lembranças que as amigas guardam de Rafaela Noviski Romano. Eram todas inseparáveis. 1 ano depois da morte da jovem de 16 anos, são os bons momentos que confortam em meio à dor. Ela era uma menina encantadora. Sempre no cantinho dela, muito meiga, prestativa, não tinha intriga com ninguém, não fazia cara feia pra ninguém. Rafaela foi assassinada dentro do colégio onde estudava em Alexânia, a 120 quilômetros de Goiânia. O autor, Misael Pereira Olair, de 19 anos, pulou o muro e matou a jovem com 12 tiros. Confessou para a polícia que cometeu o crime porque não era correspondido pela vítima.
Ele teria juntado dinheiro por 1 ano para comprar um revólver calibre 32. A prima, que foi criada como irmã de Rafaela, mudou de colégio. O filme, do dia 6 de novembro de 2017, ainda é nítido na memória. Todo dia eu fico lembrando a cena. Eu lá, que eu tava saindo do banheiro, fui buscar ela, coloquei ela no meu colo lá. É uma lembrança que essa cena também foi ruim demais para mim. O colégio onde a Rafaela estudava e onde o crime aconteceu foi transformado em um colégio militar há menos de um mês. Hoje, alunos e professores organizaram uma homenagem para ela logo depois do recreio. Fizeram orações, 1 minuto de silêncio e depois estouraram balões brancos. A direção do colégio não autorizou a nossa entrada, mas segundo o comandante e diretor, o clima era de muita comoção. E hoje, em especial, realmente o colégio está com um sentimento abalado por ter a coincidência do dia e realmente sempre falam desse fato. E hoje, realmente, o colégio está num clima assim, de saudade, né? E de querer fazer valer a lembrança também da Rafaela. Quem mais sofre com a saudade é a dona Antônia, a avó de Rafaela. Ela criou a menina desde os 8 meses de vida. Depois que Rafaela se foi, teve anemia profunda. Emagreceu muito e preferiu tirar tudo que lembra a neta na casa. Só deixou esse quadro na sala. Choro todo dia. Não como. A assessoria do Tribunal de Justiça disse que o processo corre normalmente e que tem um exame de sanidade mental de Misael que está sendo concluído. Não existe um prazo para o julgamento e nós não conseguimos contato com a defesa de Misael. Intervalo comercial e a seguir a gente mostra um alerta dos bombeiros para o risco de crianças próximas a piscinas. E prepare o bolso, o gás de cozinha vai ficar mais caro. Agora são 7 horas e 25 minutos, nós voltamos já. De volta com o J2 e ontem uma criança de 1 ano e 4 meses morreu afogada numa piscina aqui em Lusiânia. A gente inclusive mostrou esse caso hoje no J1. E os bombeiros chamam a atenção porque só no mês passado foram 7 casos de afogamento de crianças. Segundo os bombeiros, os 7 afogamentos registrados em Goiás no mês passado são de vítimas entre 0 e 11 anos. O afogamento continua sendo a maior causa de mortes acidentais de crianças. Dos 7 casos registrados em outubro, 2 foram em Lusiânia. Segundo os bombeiros, 100% dos afogamentos de crianças ocorrem por falta de prevenção dos responsáveis. As piscinas, por recomendação, devem ser cercadas, gradeadas e trancadas para que a criança não possa acessar estando sozinhas. O primeiro caso no mês passado em Lusiânia foi no dia 17. O outro caso foi logo no dia seguinte, com uma criança de apenas 1 ano e 3 meses. Este mês em Lusiânia, o primeiro afogamento de criança foi ontem à noite. Uma bebê de apenas 1 ano e 4 meses morreu afogada também na piscina de uma chácara. Segundo a avó, o irmão mais velho da menina encontrou o sapatinho dela boiando na água. Ele viu boiando, só que ele não pensou que era a irmã dele que estava lá dentro, porque ele falou o que é o sapato da Elisa está fazendo boiando ali, ou é a Elisa que está ali dentro. E de repente o pai dela veio correndo, já tirou ela da piscina correndo. Pais e mães, estejam atentos a seus filhos. A criança, em geral, ela é motivada pela descoberta, pelo lazer, pela diversão. Por isso que o adulto tem que se responsabilizar por elas. Toda a atenção é necessária nesses casos, né? Mas olha só, notícia ruim para o consumidor. A Petrobras anunciou um aumento no preço do gás de cozinha de 8,5% a partir de hoje. Você sabe, né? No fim das contas, pesa no bolso da dona de casa. Neste depósito, o estoque de gás de cozinha já estava no fim nesta terça-feira. E o gerente diz que o novo carregamento vai chegar da distribuidora já com um novo preço. A gente tenta manter um preço médio para o cliente, né? Mas pelo jeito não vai dar para segurar mesmo. Segundo a ANP, os consumidores pagaram em média R$ 68,00 pelo botijão na semana passada. Dona Clotilde pagou quase isso, R$ 65,00. Além de preparar o almoço para a família, ela tem um pequeno restaurante de comida caseira.
E ela já calculou como deve ser o preço de cada um dos 8 botijões que compra por mês. R$70,52, né? Ter um aumento e não vou ter poder repassar para o meu cliente. E a saída vai ser buscar alternativas. Vou comprar verdura, as frutas mais baratas, verdura mais barata, comprar uma carne de qualidade, mas que seja um preço mais acessível, para me poder estar adequando com o preço do gás. Para uma família que vive com um salário mínimo e compra um botijão por mês, o gás de cozinha já representa 8,5% dos gastos. Parece pouco, mas somado a outros aumentos, pesa muito. Quando isso se dá em cadeia, em todos os itens de alimentação, acaba sendo um valor difícil de administrar. A única saída é ter mais controle com outros gastos. Se você somar no final do ano, pesa bastante no bolso, né? Só para você ter uma ideia rápida, a nossa produção fez um levantamento aqui em Lusiânia. Nós encontramos gás de cozinha entre R$ 70 e R$ 75, por isso vale a pena sempre pesquisar. Mais uma rápida pausa para os comerciais e a seguir a gente fala da operação que investiga fraudes no Detran. E vamos falar também que estão abertas as inscrições para o concurso Jovens Talentos. A gente volta já. Estamos de volta e olha só, a polícia descobriu um esquema para regularizar veículos roubados aqui em Goiás. Os policiais começaram a cumprir os 18 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão em 14 municípios goianos logo cedo. Dos 18 presos, 9 são servidores e os outros são despachantes. Segundo a polícia, os despachantes que eram credenciados ao órgão solicitavam a vistoria. A vistoriadora, que era funcionária comissionada do Detran lá em Mundo Novo, então simulava a vistoria e aprovava na senha dela como se tivesse sido feito o procedimento em troca de R$30. A partir daí, os servidores públicos aprovavam a transferência. E os veículos roubados, adulterados e até clonados entravam no sistema como se tivessem regulares. Os processos de transferências não contavam com as vistorias que deveriam constar. As vistorias eram simuladas. O Detran só descobriu o esquema quando percebeu que uma única vistoriadora tinha aprovado em 8 meses mais de 1.500 vistorias. Essas vistorias simuladas estavam sendo utilizadas em transferências de propriedade de veículos em 14 municípios que não Mundo Novo. O veículo ele tem que ser vistoriado no município onde é feita a transferência. A vistoriadora comissionada que trabalhava há 3 anos no Detran de Novo Mundo foi exonerada. Os veículos que passaram pela falsa vistoria foram bloqueados e agora terão que passar por uma nova vistoria. E agora a gente fala que estão abertas as inscrições para o concurso Novos Talentos Kids. Veja como é que você pode fazer para se inscrever. Seriam crianças ou veteranos? Eu comecei a cantar com 1 ano e 8 meses. O Gabriel tem 10 anos, mas estuda violão desde os 4. Meu pai e minha mãe me deram um violão, aí eu comecei a aprender, aí foi, né? Meu orgulho caiu quando subiu alto. Em comum, uma explosão de talento que o estado inteiro pode ter a chance de conhecer no concurso de Novos Talentos Kids da TV Anhanguera. É de graça para concorrer. Pode ser solo ou dupla, tem que morar em Goiás, ter entre 7 e 13 anos e nunca ter gravado profissionalmente. Vai funcionar assim, gente. Todos os inscritos vão passar por uma seleção, primeiro, feita por profissionais escolhidos pela TV Anhanguera. Depois disso, vai ter uma audição e nessa audição vão ser escolhidos os 10 semifinalistas para a votação do público. Chegar até lá é um dos objetivos da Emily Jordana, uma das primeiras a fazer essa inscrição e fez com toda a confiança, né, Emily? Sim, fiz com toda a confiança. Eu quero muito ganhar, mas dependente do resultado, eu vou ficar feliz mesmo assim. Pra sempre reinarás, aleluias. Ficou com alguma dúvida? Todas as informações estão no nosso site, o G1 Goiás, e as inscrições das crianças aqui do entorno podem ser trazidas aqui na sede da TV Anhanguera em Lusiânia. Então você de todo o entorno conhece uma criança talentosa? Se inscreva, participe, quem sabe essa não é a sua chance. O J2 de hoje fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente volta a se ver amanhã. Até lá, tchau!